Winder Soares perguntou para mim aqui, Carlos, você sabe se os movimentos quartos da Epson são bons? Eles têm alguma tecnologia Seiko ou tecnologia própria? Vi um relógio que faziam propaganda desse movimento, calibre, e fiquei curioso. Vamos lá, eu vou explicar um pouquinho mais sobre calibre Epson, calibre Seiko. Vamos lá. Para quem não sabe, já contei essa história muitas vezes, mas vou contar de novo para vocês aqui. Vocês sempre estão perguntando, a gente está respondendo por aqui. A Seiko e a Epson é uma empresa só, tá? Então nós temos a Seiko Holdings lá em cima, a Seiko, a dona da Seiko Relógios, e a Epson fazem parte do mesmo pacote. E o início da Epson foi justamente com a Seiko. Então a Seiko, na 1945, ela, antes do final da Segunda Guerra Mundial, ela se dividiu em várias pequenas microempresas, microfábricas espalhadas pelo Japão todo, justamente para evitar, né, a destruição da fábrica total, porque se eles tivessem tudo num lugar só, um eventual ataque americano à fábrica, né, porque a fábrica produzia peças de engenharia para o exército imperial japonês, então um eventual ataque à fábrica, né, a Seiko ainda teria suas máquinas preservadas para continuar então a produção dos relógios. Então isso aí, eles fizeram isso. E uma das fábricas foi para a Sua, em Nagano, que hoje é a Epson, né? E o resto continua sempre ali em Tóquio. E aí nós temos aí, com a divisão de Nagano e Tóquio, no início da década de 50, Genzo Hattori, que era o sucessor natural ali da presidência da Seiko, colocou um desafio para as duas, né, para criarem um melhor calibre Seiko, um calibre Seiko desenhado e produzido pela própria Seiko. E a Seiko de Nagano, a Seiko Sua, sempre fez isso com muita maestria, porque quando foram dividir a Seiko, mandaram uma boa parte dos engenheiros, né, para Nagano, e uma parte ficou em Tóquio. Só que como Tóquio era bombardeada frequentemente, os próprios diretores da Seiko resolveram mandar os mais novos para Nagano. Por que mandaram os mais novos para Nagano? Para preservar a vida dos engenheiros mais novos. E com isso, os engenheiros mais novos em Nagano, eles eram um pouco mais atrevidos, vamos dizer assim. Eles gostavam mais de desafios, eles gostavam de mostrar coisas novas, né? E quando eles estavam dentro de Tóquio, eles não conseguiam gerar não tinha essa liberdade, porque sempre batia no teto ali onde estavam os mais experientes, e eles falavam, isso não vai funcionar, isso aqui não vai. E lá não tinha ninguém para nortear eles. Como não tinha ninguém para nortear, acabaram criando muita tecnologia diferente em Nagano, onde é a Epson. Então, quando a gente fala de SUA, a gente fala de tecnologia de ponta, como foi o caso do Gran Seiko, como foi o caso do Marvel, como foi o caso do Seiko Quartzo, como foi o caso também do Seiko Digital. Né? Esses modelos aí todos nasceram em Seiko Nagano. Então, se você pergunta para mim assim, o calibre Epson é bom? O calibre quartzo Epson é bom? O calibre quartzo Epson é a raiz do quartzo da Seiko. A raiz veio lá de Nagano. Então, quer dizer, a Epson é a grande, né, precursora dos quartos do mundo. Então, se a gente for falar desse jeito, não foi a Seiko, foi a Epson, porque hoje é Epson, né? Na época era Seiko, mas foi a Epson que criou, então, o Seiko Astron em 1969. Então, não tem o que dizer se o Seiko Epson é bom. Sensacional, não tem como dizer que não é, né? E como eles se dedicaram muito tempo à parte de tecnologia, eles deixaram um pouco de lado a questão dos relógios mecânicos. Então, eles começaram a desenvolver novos calibres mecânicos, mas sem muita ênfase. E agora sim, com a chegada da Oriente, eles começam a investir fortemente nos relógios mecânicos novamente. Isso aí quase 50 anos depois que veio o primeiro quartzo. Então, só para deixar bem claro, então, se os calibres Epson são bons, são sensacionais. E eles são os grandes precursores dos quartzos do mundo todo, certo?
Então, respondido a pergunta aqui do Vander, então, se você gosta desse tipo de assunto, também põe a sua pergunta aí, que sempre é legal responder vocês aqui ao vivo, tá? Se